Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia aí para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like, vai estar ajudando muita gente aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para você. E hoje estamos com o canal do Delta, todos os créditos ao canal dele. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. E agora, sem enrolações, vamos com o vídeo. Donald Trump derrota Lula de forma humilhante na OEA e com isso ele dá um imenso passo na direção da condenação do STF pelos seus abusos e eu vou te explicar direitinho essa história e o porquê. Então, meu muito bom dia para você nesse domingo. Que seja um domingo abençoado para vocês e abençoador. Com isso eu quero dizer que você possa espelhar as bênçãos que você recebe de Deus para as pessoas ao seu redor, para você, para sua família. E eu vou buscar hoje o meu filho num acampamento cristão, o que é um excelente modo de eu estar começando o meu dia. E para você começar o seu dia muito bem também, eu já trago para você uma excelente notícia aqui. Nesse nosso primeiro encontro com justiça do dia de hoje, desse domingo, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o governo Lula arregou para o governo Trump e perdeu uma importante disputa por uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos lá da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Em segundo lugar, eu vou te mostrar como que isso é uma grande vitória para nós da direita, com impactos profundos e significativos para a nossa luta por liberdade. Bora então para o primeiro ponto, diretamente com essa manchete que saiu aqui na Gazeta do Povo. Governo Lula desiste de disputar vaga em comissão da OEA em meio a embate com Trump. Deixa eu fazer aqui uma recapitulação com vocês antes. A Comissão de Direitos Humanos da OEA, ela avalia abusos contra direitos humanos dos países membros, dentre eles o Brasil. E se essa comissão verificar os abusos contra a liberdade de expressão e contra outros direitos humanos aqui no Brasil, ela pode recomendar que os casos sejam julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a Corte, por sua vez, ela pode derrubar as decisões do STF que sejam abusivas e pode ainda mandar indenizar as vítimas dos abusos praticados pelo Supremo. Você entendeu a importância disso? Está em definição as vagas da comissão. A comissão é um órgão executivo, ela avalia abusos e, entendendo que existe, recomenda o julgamento pela Corte. A Corte pode derrubar as decisões do STF e mandar indenizar as vítimas do Supremo Tribunal Federal. Você entendeu, gente, o tamanho da importância disso? Aí o Brasil, adivinhe, o governo Lula tinha indicado para ocupar uma vaga na comissão um ativista militante, o Fábio de Sá e Silva. Ele ocuparia, segundo Lula queria, uma das 3 vagas disponíveis na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 2 dessas vagas já foram preenchidas com candidatos que foram apoiados pelos Estados Unidos. E só faltava uma vaga a ser preenchida, que estava entre o militante lulista Fábio de Sá e Silva e o candidato do México, o José Luiz Caballero Ochoa. Para quem não lembra, o Fábio de Sá e Silva é um militante progressista pró-Supremo Tribunal Federal, pró-Moraes, anti-Lava Jato, que diz que aqui no Brasil não tem abusos hoje, não tem ilegalidades, não tem censura, não tem nada. Só tem aí o Supremo Tribunal Federal defendendo a democracia. Palhaçada é pouco para definir o que esse Fábio acredita. E não foi por outra razão que o governo Lula resolveu indicar logo ele para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque lá ele ia fazer o embate a favor do governo Lula e do STF, e ia atuar para impedir qualquer tipo de punição internacional contra os abusos do Supremo. E agora, então, sorria e comece o seu dia bem, porque a derrota do governo Lula e do militante Fábio de Sá e Silva foi humilhante. Olha aqui. O órgão, a comissão, analisa denúncias de violações de direitos humanos, incluindo o caso envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Candidato brasileiro, professor e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, Fábio de Sá e Silva, recebeu apenas 3 votos dos países membros, enquanto o concorrente Ochoa teve 23. 5 países votaram em branco. Gente, que lavada! 23 contra 3 votinhos.
Que vexame, que humilhação para o governo Lula e que vitória para nós da direita. Não se enganem, essa vitória ela não é uma vitória do governo Trump, não é uma vitória dos Estados Unidos contra o Brasil, essa vitória é da liberdade contra a tirania. É uma vitória do povo brasileiro, dos cidadãos de bem, dos injustiçados, dos perseguidos pela tirania judicial do STF, de todos aqueles que acreditam que sim, o STF abusa e ele deve parar de abusar e deve ser responsabilizado pelos seus erros. E agora essas pessoas todas, nós temos uma chance de lutar por punições contra os algozes do Brasil e por indenizações em favor das vítimas. Se você ficou feliz com essa grande vitória da liberdade contra a tirania, então senta o seu dedo aí no like com força para que mais pessoas saibam dessa novidade maravilhosa. Não vão compartilhar, dar like que faz a nossa mensagem chegar mais longe só quando tem uma coisa ruim que indigna. Vão compartilhar também quando é uma notícia boa. A gente tem que comemorar as nossas vitórias, aquilo que acontece de bom. Porque vamos falar sério, tem tanta coisa ruim, não tem? E vamos agora então para o nosso segundo ponto, que é a importância dessa vitória para nós da direita. É o seguinte, gente, a OEA é o órgão ao qual o Pedro Vaca Villarreal, que veio aqui ao Brasil analisar a situação da liberdade de expressão no país, está vinculado. Eu já tinha mostrado aqui no canal como que eu recebi informações de uma fonte bem posicionada lá dentro da OEA, de que a ambição pessoal do Pedro Vaca era se tornar um membro da corte, depois ele ser hoje um membro da comissão como ele é. Ou seja, ele está passando pela comissão e ele quer depois virar juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o braço judicial da OEA, enquanto que a comissão é o braço executivo e administrativo. Com a derrota do Brasil e os Estados Unidos emplacando 2 candidatos, além do fato de que os Estados Unidos são responsáveis por metade do financiamento da OEA, os ventos da política lá na OEA definitivamente mudaram de direção para favorecer a direita e os conservadores, criando incentivos para que o Pedro Vaca, que tem uma natureza ali política na sua atuação, faça um relatório agora duro contra o Brasil e contra o STF, que recomende punições efetivas ao Brasil e talvez até os casos de violação de direitos humanos sejam julgados diretamente pela Corte Interamericana em seguida. E lembre, essa corte tem o poder de mandar indenizar as vítimas das violações, cassar as decisões do STF e garantir que as garantias processuais, os direitos dos investigados e réus sejam respeitados. Sem falar no impacto político e midiático que uma condenação do Brasil teria no palco global, trazendo ainda mais visibilidade, exposição para esses abusos do STF mundo afora. E para continuar esse trabalho de denúncia desses abusos, eu preciso falar para vocês da Gazeta do Povo, que é o jornal que trouxe essa baita novidade aí pra gente. A Gazeta do Povo, ela patrocina o nosso canal e ela liberou para vocês que são inscritos aqui no nosso canal um super desconto na assinatura irrecusável. Fala pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Comente aqui embaixo. E agora eu vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Europa versus Brasil. Em meio à promessa de tarifas de 50%, empresários defendem que o STF devolva elegibilidade de Bolsonaro, conceda anistia e encerre inquéritos contra a direita. Setores apoiam a saída do diplomático junto a outros grupos para conter crise comercial e criticam isolamento do governo Lula na condição da tratativas com gestão de Trump. Diante a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, empresários de diferentes setores econômicos passaram a defender que o Supremo Tribunal Federal, STF, reverta a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e conceda anistia a opositores e encerre inquérito aberto contra a liderança de direita com um gesto concreto para demonstrar que o Brasil está disposto a restabelecer sua estabilidade institucional, reconquistar a confiança internacional. Então, é o que os outros países estão pedindo aí, né? Então, pessoal, comente aí e não se esqueçam de deixar o like aí e para tá
notificando para mais pessoas aí, deixar e se inscrever no canal, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar notificando todos os nossos vídeos para você. E sem enrolações, eu vou ficar por aqui, pessoal, e até a próxima.